Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você no momento que você assistir esse vídeo. Eu hoje digamos bem. No último vídeo eu falei sobre a visita que eu fiz para minha irmã, que estava bastante doente. Então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco sobre a minha família, sobre o problema. Na verdade, eu nunca tive assim uma família, nunca convivi realmente com as minhas irmãs. E até vou postar uma imagem em cima da minha aqui, que é a visita que eu fiz com a minha irmã, curta. E ao longo desse vídeo eu vou colocar algumas imagens que eu gravei durante a viagem, né? Já que o canal aqui é Andarilha do Saber, né? E eu não tenho andado muito ultimamente. Então, eu vou fazer um vídeo, eu resolvi fazer esse vídeo contando assim como que as coisas às vezes acontecem de forma inesperada. A gente se prepara para uma coisa e a vida nos prepara a outra. Eu não acho que seja Deus que coloca isso no caminho, eu acho que são coisas que acontecem, o mundo não é planejado, porque nós dependemos de muitas coisas, nós temos muitas pessoas na vida, muitas variáveis, e nem sempre aquela que nós estamos focados é o que acontece. Então, algumas pessoas acham que foi uma providência divina, de repente tem um mosquitinho que me xaropeando, isso também não é uma providência divina, faz parte da existência dele, das necessidades que ele tem de se aproximar de pessoas. Então acontece o seguinte, em janeiro desse ano, estou gravando esse vídeo em agosto de 2026, eu tirei férias, como todo ano eu tiro férias nesse mês, viagem com minha filha, e nós tínhamos planejado uma viagem para Carazinho, no Rio Grande do Sul, onde eu fui criado. Depois iríamos a Porto Alegre e depois, então, nós iríamos para Foz do Iguaçu e voltaríamos para Campo Grande, já que eu moro no Mato Grosso do Sul, eu tenho que eliminar esse bichinho aqui. Porque é a maneira de eu voltar para a cidade onde a gente mora, que é Chapadão do Sul. Acontece que eu fiquei doente, logo no começo da viagem, tive uma infecção urinária. Quando cheguei em Carazinho, tive que ir ao médico e então fui medicado e imediatamente nós retornamos, porque não tinha mais como continuar viajando, não tinha mais condições. E foi um retorno bastante difícil, muito demorado, né? Levamos 2 dias, imagina, então um ônibus tendo que urinar a cada 20 minutos, foi uma coisa bastante complicada. Só que aí, essa minha irmã, que ficou doente, ela mora numa cidade vizinha, 80 quilômetros distante, e o meu cunhado queria me levar até lá e disse, olha, eu não recomendo que você vá até lá. Vai levar em torno de 1 hora e meia, e nessa situação aí eu não recomendo. Então eu desisti, só que já fazia alguns anos que eu não via ela, pelo esse fato dela morar numa cidade vizinha, ficava totalmente fora da rota. E como ela trabalhava, então era difícil a gente se encontrar. Agora, então, ela já estava aposentada, continuou trabalhando, porque fazia uns 2 meses, acho que ela tinha parado de largar o trabalho. E ela tem um problema na coluna, perdeu todos os movimentos da cintura para baixo, teve que passar por uma cirurgia bem complicada, sentia muitas dores, então eu consegui ir lá, então de repente, deixa eu tirar férias, então eu ia lá visitar ela. Como eu tinha 2 férias em haver, falei que o meu chefe vai me dar 10 dias aí para mim ir lá ver ela. Então fui até lá, consegui ver ela. Agora ela está melhor, não sente mais dores, já está em casa, dias, há mais de um mês, e ela ainda não tem os movimentos da cintura para baixo, ela não se sente. E há uma esperança de que retorne, porque não teve nenhuma lesão assim, que realmente justificasse isso. Mas a ideia do vídeo não é exatamente isso. Exatamente por que eu fui lá. Até o seguinte, eu sou de uma família, nós somos 5 filhos. Na verdade, meu pai era viúvo do primeiro casamento, então teve uma filha no primeiro casamento, e essa mulher não tem muito contato com ela. Tive num passado muito distante, mas a minha irmã mais velha, acho que é a única que se encontra com ela. E então, eu sou do meio, e como nós éramos muito pobres, então, assim que as minhas irmãs mais velhas entraram na pré-adolescência ali, elas foram em casa, trabalhar em casa, cuidar de crianças, fazer pequeno serviço, e muitas vezes dormiam ali, posavam, moravam junto. Então eu não tinha muito contato com elas. Eu brincava um pouquinho com as minhas 2 irmãs mais novas, mas não era muito. E assim que eu entrei na pré-adolescência, assim, eu saí. Fui trabalhar em clube, CTG, onde a gente armava aquele espino do bolão, tem ali. Jogava aquela, deve ter visto já, né? Talvez em filmes, alguma coisa. Boliche, bolão, tem vários nomes. Então eu também não tive muito contato com a minha irmã mais nova, eu perdi isso. Depois, quando eu voltei a morar em casa, então normalmente ou eu trabalhava à noite ou eu estudava à noite. Então quando eu chegava em casa, estava todo mundo dormindo, e quando eu levantava, todo mundo já tinha saído. Então não tive muito essa convivência. Sempre fui muito amigo delas, mas essa distância, não tem essa convivência, então isso é uma coisa que, de certa forma, me faz falta. Então eu fui lá ver ela, fiquei bastante preocupado, mas dos males
o menor, né? Então ela está bem, bem mesmo, ela aceitou, eu conversei com ela ainda, não. Eu aceitei, estou numa boa, e eu disse para ela, vai tentando conquistar a tua independência, né? Não espera deitada esperando que os movimentos retornem. Vai criando uma nova realidade para você, e é exatamente isso que a gente tem que fazer. O grande problema, às vezes, que a gente se desespera, a gente não aceita as mudanças, porque a gente tem a vida muito planejada, a gente projeta o futuro olhando para o passado. No passado eu era assim, fazia aquilo, e a gente quer que isso continue. Mas a vida não é. A vida é feita de sucessões de eventos, de fatos. Então, a vida não vai ser sempre igual. E a gente queria que ela melhorasse, ou se não melhorar, pelo menos que não piorasse, né? Mas às vezes ela piora, até porque no avançar da idade, a gente vai se limitando, a gente vai criando problemas, desenvolvendo, o organismo vai se desgastando. O corpo envelhecido adoece mais, perde mobilidade, a memória também falha, e todas essas coisas, né? Então, por exemplo, agora tem um tal de Lito, não sei se já ouviu falar, ele tem um canal chamado Aviões e Música, e ele é um cara muito conhecido, muito popular, tem uma fala muito gostosa, gostei bem, e ele falava sobre aviões, principalmente, é um mecânico de aviões. E ele era um cara que cuidava muito da saúde, né? E então ele fazia todo o exame da próstata, tudo para que ele é diabético, então ele se cuidava. Ele até fala para a gente não ter esse preconceito, homem principalmente, eu também faço, né? Sempre faço. Só que agora ele teve um problema no cérebro, que não tem nada a ver, uma coisa que ele não tinha como controlar, e provavelmente vai sucumbir a esse problema. Está muito complicado, é uma doença que avança de forma muito rápida, né? E às vezes é difícil fazer. Eu, por exemplo, no caso, eu tinha uma infecção urinária, fui ao médico, fui medicado, retornei, pedi todas as minhas férias, fiquei em casa todas as minhas férias, em casa sofrendo muito. Eu ia no banheiro a cada 20 minutos, ou fazia cocô ou urinava, né? Porque o próprio remédio, ele dava efeito colateral que era diarreia. Então, por exemplo, quando eu ia no supermercado, eu tinha que ir bem rapidinho para conseguir retornar, né? Porque ainda eu pegava comida, não fazia comida em casa, não tinha uma estrutura, ainda agora eu faço minha própria alimentação, meu alimento, meu almoço, meu jantar, e então também quando eu ia buscar comida, eu dizia, dá uma aceleradinha aí, que eu sabia que eu nunca tinha pressa, que ia cedo, né? Para poder retornar. Então foi muito complicado, eu estava muito mal emocionalmente, eu precisava realmente tirar umas férias, nem que fosse 10 dias, precisava realmente fazer essa viagem. Eu fui sozinho, depois de uns 7, 8 anos, primeira vez então que eu viajei sozinho novamente, e eu senti essa necessidade de viajar sozinho, porque quando a gente tem um problema, por exemplo, em 2016, eu trabalhava por contrato na prefeitura, e eu achava que eu estava meio perdido nas datas, eu achei que tinha 2 ou 3 meses de contrato ainda, e que havia uma possibilidade de renovar, mas já tinham renovado uma vez, que não podia ser eu tenho que fazer uma nova prova seletiva, e de repente eu recebi uma ligação dizendo que o meu contrato estava vencido para não ir trabalhar. Então eu fiquei muito assim, meio perturbado, tal. Eu estava preparado financeiramente, não tinha problema nenhum, mas aquilo me preocupou. Aí eu falei para minha filha, que na época era menor de idade, disse ela, mas você não tem aula, né? Vamos para a cidade vizinha aí, fazer uma viagem, passei, porque eu precisava sair da realidade, que minha realidade era em casa, supermercado em casa, então eu preciso sair da realidade. E nessa viagem, assim, de você viajar de ônibus, viagem longa, acompanhado por alguém, você não sai totalmente da tua realidade, porque você tem do lado uma pessoa que é da tua família, que as ideias são parecidas, a conversa é sempre parecida. O que eu queria? Eu queria uma ruptura total. Eu queria entrar no ônibus, não saber quem ia sentar do meu lado, conversar com pessoas completamente estranhas, e isso então ia fazer com que eu realmente tivesse férias mesmo, né, de verdade. Então, quando eu fui, eu tinha que ir até Campo Grande, são 6 horas, e de lá eu pegaria o ônibus para Carazinho. Então, eu embarquei aqui às 8h30 da manhã, cheguei em Campo Grande às 6 horas, perto das 2 horas, 2 e pouquinho. Guardei minhas malas, já tinha comprado passagem para o sul, e o ônibus só sairia às 21h20. Então, eu guardei as malas, peguei o Uber, fui para o centro, consegui realmente andar sozinho, em Divania, depois jantei no centro, porque a rodoviária é muito cara e tal, e eu consegui desligar. Daqui de Chapadão do Sul até Campo Grande, eu fui sozinho até quase o final da viagem, perto do final, então, a última vez então, que subiram pessoas, o senhor sentou do meu lado, nem sequer me cumprimentou,
Em Campo Grande também, eu entrei, eu estava sozinho, fiz a viagem toda sozinho, porém eu conversei com as pessoas, até encontrei um casal que era de Porto Alegre, então conversamos bastante, que eu conheço bem Porto Alegre. E na volta eu saí sozinho de Carazinho, mas na metade da viagem a senhora sentou do meu lado, uma jovem, a gente foi muito legal, conversamos bastante. Depois ela desceu, um outro senhor advogado sentou do meu lado, então eu realmente consegui me desconectar. Em Carazinho eu consegui sair sozinho, que é o que eu sentia muita falta. Quando eu estava com minha filha, então eu nunca saía sozinho, ela sempre saía comigo. Eu consegui ir numa confeitaria, numa padaria, fiz lanche sozinho, andei para a cidade, visitei minhas outras duas irmãs, já que eu fiquei na casa de uma, e consegui realmente me desligar da realidade, da minha realidade, do meu mundo, consegui realmente fazer isso. Foi uma experiência muito legal, muito boa mesmo. Então foram apenas 10 dias e fui para lá. Chovia muito, porém eu pensei, não, quando eu chegar lá vai parar a chuva. Eu sempre tive essa sorte. Sempre quando eu saí daqui da minha cidade estava chovendo e quando eu chegava a chuva parava. E realmente eu peguei pouquinha chuva, assim, uma chuvazinha pequenininha, uma ocasião eu estava na rua. No primeiro dia que eu saí sozinho, eu cheguei de madrugada, eu cheguei à noite, no final da noite, de madrugada, então de manhã eu saí sozinho, fui no supermercado, comprar umas coisinhas, e aí fui até a minha irmã, e ali então eu peguei uma pequena chuva, mas logo parou, e foi sempre assim, pegar um pouquinho de chuva, choveu apenas uma vez, que choveu bastante, e felizmente então eu consegui caminhar, não fui a todos os lugares que eu queria ir, porque teve uma manhã que eu ia sair sozinha, eu falei para minha irmã, hoje eu vou para o outro lado, a minha irmã saiu, era um sábado de manhã, e o meu cunhado foram pagar umas contas. E quando eu fui sair, eu olhei para o tempo e disse, isso vai chover. E eu vou acabar molhando a minha roupa. E eu não tinha muita roupa comigo, e principalmente para o frio, eu vou ficar em casa. Então liguei o notebook, fiz algumas coisas, e detalhe, então limpou. Então nós saímos. Mas foi assim, pouca chuva, mas eu consegui, então, realmente esparecer, consegui me dedicar, foi realmente muito bom, muito bom. Eu voltei realmente muito bem, assim, me ajudou bastante. Então eu queria contar essa história para você, e acho assim que de vez em quando, ou você tem que sair acompanhado, se você sempre sai sozinho, ou então sair sozinho, até fazer isso, por exemplo, eu nunca tinha usado o Uber. Então eu cheguei em Campo Grande, fui num lugar meio isolado lá, e pensei, vou tentar usar o Uber. Aí fiz o cadastro, tudo, já estava meio pronto, eu chamei o Uber, só que ele não vinha. Daí eu pensei, deve ter alguma coisa errada. Daí tirei o print, mandei para minha filha não, pai, você tem que clicar naquele local ali que você não autorizou a vinda do... Então tá, daí peguei, fiz e deu certo. Quando eu fui para o centro, andei bastante, comprei livros, que tem uma livraria muito grande, jantei, e depois quando fui retornar, aí o banco não queria aceitar o pagamento. E só tinha uma opção, o Pix. Mas eu disse, não, vamos com calma, vamos com calma. Tinha bastante tempo ainda, tinha umas 3 horas ainda, né? E aí, então, finalmente deu certo e eu consegui. Então, realmente, eu aprendi a usar o Uber, eu saí sozinho, eu espareci, eu consegui realmente me encontrar. Eu tenho muita necessidade de ficar sozinho. Não sei se é por causa do autismo e tal, mas eu tenho essa necessidade de ficar sozinho, em silêncio, sem ouvir música, sem nada, né? E essa viagem foi realmente muito legal. Então, estou fazendo esse relato para você que me acompanha. De repente, é uma experiência legal para você também. Até você ouvir minha história, ver o meu problema. E lembrando que a vida não segue uma linha reta. Né? Ela não consegue, como eu falei, existem muitas variáveis. Eu acho que são coisas da vida, você pode achar que é Deus, não tem problema nenhum. O cara não pode achar o que quiser. Não estou aqui para impor nada. Eu tenho experiência, eu tenho 65 anos, eu li muito, pesquisei muito sobre o comportamento, sobre crenças, sobre a vida, realmente. Eu sempre tive muita curiosidade sobre a origem da vida. Muitas pessoas se preocupam com o final, eu vou para o céu, vou para o inferno. Essa é uma coisa que não me preocupa muito. Eu queria saber a origem, entender a origem, né? Então isso era muito importante, e hoje eu tenho ideias sobre isso, né? E gosto, assim, de eu ter a minha visão, mas não impor ela, expor ela, mas não impor. É muito diferente isso, né? E esse canal aqui, eu estou fazendo exatamente isso. Eu tinha pensado em criar um canal novo, mas acontece o seguinte, não adianta eu criar um novo se eu não mudar. Então, tentar mudar dentro desse canal mesmo. Alguns anos atrás, bastante tempo, tem um clube na Rio Grande do Sul, Internacional, eu torço para o Grêmio, que é o rival, eles fizeram uma reunião, que estava ruim a coisa, estava feia, e aí o presidente veio a público e disse, nós decidimos mudar sem mudar, né?
e muita gente meio criticou ele, mas eu entendi o que ele quis dizer. Eles iam mudar sem trocar o técnico, sem trocar o preparador físico, sem trocar o diretor de esporte, mas apenas mudar a mentalidade, se dar em conta qual era a situação, entender por que eles estavam assim e começar a fazer coisas diferentes. Então, mudar sem mudar as pessoas em volta, né? Então eu vou tentar mudar nesse canal, me desenvolver, criar vídeos melhores, mas sem criar um novo canal. Não adianta eu tentar criar um novo canal. Então, a partir do ano que vem, se eu sentir que realmente esse canal não cresce, que às vezes o YouTube ele faz isso, esse canal digamos, pisou na bola, não tem tanta sequência, então ele mata o canal, ele não dá mais importância. Então, se você criar um novo, você faz isso. Às vezes você precisa mudar realmente pessoas, que nem tem relacionamentos, que tem gente que não sabe dar um fim no relacionamento. Você casou por amor, você viveu durante um tempo, você desenvolveu, você criou uma vida e de repente você entra em atrito, você não consegue mais ter ideias comuns. Aí sim, faz uma ruptura, sem briga, sem violência, sem nada, e cada um segue seu caminho. Foi isso que eu fiz com a minha ex-mulher. Eu fiquei com a filha, hoje ela está morando com a mãe dela, eu pedi uns 4 anos atrás, para ela chamar a mãe dela, convidar a mãe dela para morar com ela, que eu queria morar sozinho, foi o que eu fiz, precisava, e hoje eu estou nessa fase assim que eu estou precisando de uma companhia feminina, mas eu pretendo apenas me envolver em relacionamentos a partir do fim do ano. Eu não estou procurando, estou, digamos, à disposição, se aparecer, tudo bem, mas não estou procurando. Mas sinto que meus problemas estão resolvidos, eu consegui reconstruir a casa, consegui arrumar meus dentes, consegui comprar notebook, celular, mas eu sinto hoje falta de alguém, mas eu acho que ainda é cedo, eu quero esperar até o final do ano. Mas então essa é a minha história, falando para o fato que eu nunca tive família e agora a ideia é criar uma família para mim, uma nova família. Não sei como eu vou fazê-lo, mas isso a gente não precisa saber o que você quer e vai à procura. Então, pessoal, muito obrigado mesmo se você assistiu esse vídeo. Se você quiser, se inscreva, curta, comenta, compartilhe e se quiser deixar uma pergunta aí nos comentários, pode deixar. Então, gratidão, pessoal.